E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje o assunto vai ser variações de funções. Mas antes disso, vou dar um recadinho para vocês. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, colégio.alpe e aqui também no YouTube, beleza? Agora vamos lá. Variações de funções. Hoje vamos ver a função modular e a função exponencial e também a função logarítmica. Função modular. A função modular é a função ou lei ou regra que associa elementos de um conjunto em módulos. Os módulos são representados entre barras e seus números são sempre positivos, ou seja, mesmo que o módulo seja negativo, seu número será positivo. Vamos lá. O módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero. O módulo de menos x é igual a x se x for menor que zero. Ou seja, se o módulo de x menos 1 é igual a 1, módulo de menos 2 é igual a 2. E aqui também clica, ó, módulo de 0 igual a 0, módulo de 2 igual a 2. Então vamos aplicar em exemplos, bora lá. 4 mais módulo de 5 é igual a 4 mais 5, que é 9. Agora, se fosse módulo de 5 menos 4, então ficaria 5 menos 4, que é igual a 1. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Módulo de menos 2 vezes módulo de menos 6. Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Então fica 2 vezes 6, 12. Então vamos ver isso aqui, ó. Módulo de menos 8 mais 6, módulo. Então é a mesma coisa aqui, é igual ao módulo de menos 2, que é igual a 2. Gráfico de uma função modular. Ao representar um módulo negativo, o gráfico para na intersecção e volta a fazer o sentido antecedente, ok? Então ele bate e volta, fazendo aqui, ó, vamos ver. Tá vendo isso aqui, ó? Vamos fazer o sentido antecedente, beleza? Aqui, ó. Vou puxar daqui, ó. Então, o sentido antecedente seria esse aqui, tá? Tá dando para entender essa parte? Então, é meio que o contrário, tá bom? Bateu, voltou. Então, é assim que funciona uma função modular, tá bom? Nunca vai chegar a parte negativa, beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui. Isso porque tudo o que fica embaixo tem valor negativo, os módulos negativos sempre se tornam números positivos. Então, por isso que no gráfico de uma função modular nunca vai ter um gráfico negativo, ok? Seguindo. Exemplo. X, o domínio, e y, o contradomínio. O domínio é menos 2. Quando a gente bota na função modular, o módulo de menos 2 é 2. X igual a menos 1. O módulo de menos 1 é igual a quanto? A 1. E assim vai seguindo sucessivamente. Beleza? Propriedades. Então, todo x pertencente a reais temos módulo de x igual a módulo de menos x. Todo x pertencente a reais temos x ao quadrado no módulo é igual a módulo de x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado de qualquer jeito. Beleza? Temos também todo x e y pertencente a reais, temos x vezes y, módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes no módulo de y. Beleza? Vamos lá, seguindo. Todo x e y pertencente a reais, temos x mais y, módulo é menor ou igual a módulo de x mais módulo de y. Beleza? Função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cujo a base sempre é maior que zero e diferente de 1. Essas restrições são necessárias, pois 1 é um elemento a qualquer número resulta em 1. Assim, em vez de exponencial, estaríamos diante de uma função constante. A base de uma função exponencial não pode ser negativa e nem igual a zero, pois para alguns expoentes a função não estaria definida.
Por exemplo, a base igual a -1 e o expoente 1 meio. Com um conjunto de números reais, não existe raiz quadrada de um número negativo. Não existe imagem de uma função para esse valor. Exemplo, f de x é igual a 4 elevado a x. F de x é igual a 0,1 elevado a x. F de x é igual a 2 terços elevado a x. No exemplo acima, vemos 4, 0,1, 2 terços são base, enquanto x é exponencial. Gráfico de uma função exponencial. O gráfico dessa função passa pelo ponto 0 e 1, pois todos os números elevados a zero é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca o eixo x. Na função exponencial, a base é sempre maior que zero. Portanto, a função sempre será a imagem positiva. Assim sendo, não apresenta pontos no quadrante 3 e 4, imagem negativa. Nessas duas partes aqui, tá? A 3 e a 4. Beleza? Quem não lembra disso aqui do quadrante, eu vou escrever aqui para vocês lembrar. Pronto, aí a gente tem os 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aqui é positivo para y. E aqui embaixo é negativo para y, ok? Por isso na função exponencial não dá essa hipótese aqui, beleza? Função exponencial crescente e decrescente. Vamos lá. A função exponencial pode ser crescente ou decrescente. Será crescente quando a base for maior que 1. Exemplo, a função y igual a 2 elevado a x é uma função crescente. Para constatar que essa função é crescente, atribuímos valores para x no expoente da função e encontraremos a sua imagem. Valores encontrados estão na tabela ao lado. Quando x é menos 3, a gente tem o quê? 1 oitavo. Quando x é igual a menos 2, a gente tem o quê? 1 quarto. Quando x é igual a menos 1, a gente tem o quê? 1 meio. Quando x é 0, a gente tem quanto? 1. Quando x é 1, a gente tem quanto? Y, 2. Quando x é 2, y é quanto? 4. E quando x é 3, y é 8. Você pode ver que ela vem crescendo, ó, do menor para o maior. Então, logo, isso mostra que ela é uma função crescente. Observe a tabela e notamos que, quando aumenta o valor de x, aumenta a imagem também em y. Logo, é uma função que? Crescente. Gráfico de uma função crescente, exponencial crescente. Ao lado, representamos o gráfico da função y igual a 2 elevado a x. Você pode ver o crescimento da função é exponencial. E assim vai. A função exponencial pode ser crescente ou decrescente. As funções as bases são valores maiores que 0 e menores que 1 são decrescentes. Por exemplo, f de x igual a 1 meio elevado a x, uma função decrescente, pois calculamos a imagem de alguns valores de x e o resultado encontramos nessa tabela ao lado. Quando x é menos 3, a gente vê o que é que tem aqui, ó. Olha, aí veja, quando a potência está negativa, vou dar um momento aqui. Pronto, demos um zoom aqui, ó. Aí veja, quando x é menos 3, y é igual a quanto? 1 sobre 2. Então, a gente vai pegar e inverter. Como aqui está negativo, a gente vai inverter. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Então, 1 foi para baixo do 2 e o 2 foi para cima do 1. Então, ele levou 2 ao cubo, 8. 1 ao cubo, olha aí. E aqui continua do mesmo jeito, ó. 1 meio elevado a menos 2 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. E assim está decaindo o valor, você pode ver. Notamos que
Para essa função, enquanto os valores de x aumentam, os valores das respectivas imagens diminuem. Dessa forma, constatamos que a função f de x igual a 1 meio sobre x é uma função decrescente. Ok? Agora vamos continuar. Gráfico de uma função exponencial decrescente. Os valores encontrados na tabela anterior traçaram o gráfico da função f de x igual a 1 meio elevado a x. Notamos que quanto maior o valor, maior o x, mais perto do zero a curva da exponencial fica. Ok? Então vamos lá. Então, para a gente ver aqui, ó, como ela vem caindo, ó, do maior para o menor, mas ela nunca vai ser zero. Ela se aproxima de zero, mas não tem como ser zero, tá bom? Função logarítmica. A função logarítmica é a inversa da função exponencial. A função logarítmica é definida como a função log de a x. Como a é real, positivo e a é diferente de 1. Vamos entender melhor isso. O logaritmo de um número é definido como exponencial a qual se deve elevar a base a para obter o número x. Ou seja, a base logaritmado. Ou seja, a base a gente eleva ao resultado que obteremos o log. Uma relação importante é que o gráfico de duas funções inversas são simétricas em relação à bissetriz do quadrado do primeiro e do terceiro. Desta maneira, conhecendo o gráfico da função exponencial da mesma base, por simetria, podemos construir o gráfico da função logarítmica. Então, lembra que a gente falou, né? Esse aqui está elevado a esse, que vai ser igual a esse, ok? É a mesma coisa aqui, ok, ó, log de 2x, ou seja, log de 2x é a mesma coisa que a elevado a x é igual a b. Então, eles são opostos, por isso que tem essa bissetriz aqui no meio, tá? Da mesma função. Logarítmica, ela é o oposto da função exponencial, ok? No gráfico ao lado, observamos que, enquanto a função exponencial cresce rapidamente, a função logarítmica cresce lentamente. Então, a gente vê esses logs aqui, que são exemplificando para mostrar o que é um log para a gente, ok? Domínio de uma função logarítmica, representando os valores de onde a função é definida. No caso da função logarítmica, devemos levar em consideração as condições de existência do logaritmo. Portanto, o logaritmando deve ser positivo e a base também deve ser positiva e diferente de 1. Exemplo: determine o domínio da função log de 2 e x mais 3. Vamos lá. Solução. Para encontrar o domínio, devemos considerar que x mais 3 é maior que zero pela condição existência do logarítmico. Essa parte aqui, ó, deve ser positivo e a base também ser positiva. Resolvendo, temos x mais 3 maior que zero. Logo, x maior que menos 3. Assim, o domínio da função pode ser representado por D é igual a x, todo x pertencente aos reais, tal que x seja maior que menos 3. Ok? Vamos continuar. Gráfico da função logarítmica. De uma forma geral, o gráfico da função y igual a log de ax está localizado no primeiro e no quarto quadrante, pois a função só é definida para x maior que zero.
Além disso, a curva da função logarítmica não toca o eixo y e corta o eixo x. Portanto, a abscissa é igual a 1, pois y log de A1 é igual a zero. Para qualquer valor de A, ao lado apresentamos o esboço do gráfico da função logarítmica. Então, sempre vai ser só no primeiro e quarto quadrante. Só nesses dois quadrantes, tá? Vamos continuar. Função logarítmica, crescente e decrescente. A função logarítmica pode ser crescente ou decrescente. Para ser crescente, quando a base de A for maior que 1, ou seja, x1 menor que x2, log de A1, log de A x1 menor que log de A x2. Por exemplo, a função f de x log de 2x é uma função crescente, pois a base é igual a 2. Então, vamos entender por quê. Para verificar que essa função é crescente, atribuímos o valor para x na função e calculamos a sua imagem. Os valores encontrados estão na tabela ao lado. A gente encontrou aqui, ó, quando x for 1 quarto, vamos ver quanto é que dá? É a mesma coisa que elevar a essa potência, tá? Aí vai dar menos 2. Observe que a tabela, notamos que quando aumenta o valor de x, aumenta a imagem também. Por quê? Aqui é menos 2, depois fica menos 1, depois 0, depois 1, depois 2. Ok? Tranquilo? Pronto. Então vamos continuar. O gráfico da função logarítmica crescente. Ao lado representamos o gráfico da função log de 2x. Ela temos aqui no primeiro e no quarto quadrante só, porque ela nunca encosta no x, y. Lembra da exponencial que nunca encostava no x? Pronto, a logarítmica ela faz o contrário. Ela só prevalece o valor do eixo x, ela toca o eixo x e nunca toca o eixo y. Já na exponencial, ela nunca toca o x e sempre toca o eixo y. Beleza? Vamos continuar. A função cuja base são valores maiores que 0 e menor que 1 são decrescentes. Ou seja, x1 é menor que x2, log de x1 é maior do que log de x2. Por exemplo, uma função de 1 meio é uma função decrescente, pois a base é igual a 1 meio. Calcule a imagem de alguns valores de x e resulte no encontro-se na tabela do lado. Vamos lá. Por quê? Porque toda vez que você encontrar um log que for menor que 1 e maior que 0, ela vai ser uma função decrescente. Isso não tem erro. Você pode aplicar seu valor para encontrar seus pontos e construir o gráfico, mas você já sabe o comportamento dela através dessa pequena informação, ok? Vamos lá. O primeiro, quando x for 1 quarto, y vai ser 2. Quando x for 1 meio, y vai ser 1. Quando x for 1, y vai ser 0. Quando x for 2, y é menos 1. E assim vai. Notamos que encontramos os valores de x aumentando e os valores da respectiva imagem diminuindo. Dessa forma, constatamos que a função é uma função decrescente. O gráfico da função logarítmica decrescente. Com os valores encontrados na tabela anterior, traçamos o gráfico da função log de 1 meio. Notamos que quanto maior o valor de x, mais perto da curvatura logarítmica fica, sem contudo cortar o eixo y. Então ela não corta o eixo y de jeito nenhum. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula. Tchau e bons estudos.